Oi pessoal, eu sou a Larissa, estudante de letras e professora de inglês, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comédia grega. Eu também já fiz um vídeo aqui sobre a tragédia, então se vocês quiserem comparar essas informações, eu também vou deixar aqui no card para vocês acessarem mais tarde. A comédia, como a gente já pode ver do nome, é feita para rir, é feita para a gente se divertir. Quando a gente vai colocar um filme de comédia na TV, no computador ou algo do gênero, a gente vai para rir. Ninguém quer chorar quando vai ver o filme de comédia. Com os gregos é a mesma coisa, o objetivo deles era fazer as pessoas rirem. Assim como a tragédia, a comédia também era interpretada em festas e ritos religiosos. E ela também era misturada com poesia, música, canto e dança. E os personagens também usavam máscaras. Isso era normal do teatro grego. Então, quando a gente vai falar teatro grego, a gente sempre tem que pensar nessas características. Sempre vai ter poesia, música, canto, dança, o coro que fazia principalmente o canto e a dança. E era intercalado entre partes recitadas e partes cantadas. Mas a comédia ela tem características específicas que têm que ser seguidas para que seja uma comédia. Primeiro tem que fazer o pessoal rir. Se não tiver graça, não é comédia. Qualquer outra coisa, mas não é comédia. A história, ela sempre tem que ter um final feliz. Ao contrário da tragédia, que a gente sempre tem um final mais fúnebre, macabro, na comédia a gente tem que ter um final feliz. E também, ao contrário da tragédia, a comédia vai falar sobre pessoas normais, pessoas como eu, você. Não vai falar da nobreza, não vai falar dos ricos, vai falar das pessoas mais humildes, mais pobres. E por causa disso também, a linguagem também vai ser mais humilde, podemos dizer assim. Vai ser uma linguagem mais popular, não vai ser uma linguagem tão rebuscada quanto a gente consegue ver na tragédia. Vão ser tipos de linguagens e tipos de personagens diferentes entre a tragédia e a comédia. A comédia ática, ou a comédia grega, como preferirem, ela nasceu em Atenas no século V a.C. e ela pode ser dividida em 3 períodos, desde a mais antiga até a mais nova. E os únicos comediógrafos que a gente pode ler peças inteiras são Aristófanes e Menandro. De Aristófanes, a gente vai ter 11 peças inteiras dele e a gente consegue ver uma característica muito clara que ele vai sempre discutir temas políticos atuais que aconteciam em Atena, sempre falando sobre a atualidade grega. E esses problemas, eles vão aparecendo na comédia de um jeito divertido, principalmente quando a gente fala de ridicularização do adversário, quando ele ataca as pessoas de uma forma sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar dele. Ele vai atacar o próximo de um jeito ou de outro, você gostando ou não. Ele tem um ataque pesado na parte da comédia, ele vai tirar sarro da cara de todo mundo. E ele tem esse hábito de atacar a pessoa individualmente. Ele não fala de uma maneira que dá para entender, mas ele não falou diretamente da pessoa, não, ele vai atacar a pessoa diretamente e indistintivamente. Ele vai chamar a pessoa pelo nome. Era uma característica muito forte do Aristófanes. Ele não tá nem aí com o que você pensa dele, o que a pessoa que tá ouvindo vai achar do que ele tá fazendo. Ele vai atacar essa pessoa de um jeito ou de outro e vai deixar bem claro que é dessa pessoa que ele tá falando e não de outra. O Menandro, por outro lado, ele já faz parte de uma comédia mais nova, ele faz parte da 3ª fase, ao contrário do Aristófanes, que ele faz parte da 1ª fase, que é a comédia antiga. Ele vai ter uma linguagem um pouco mais leve, ele não vai ser tão direto quanto o Aristófanes. Dele só nos restam uma comédia inteira e parte de outras 6 comédias. Ele, ao contrário do Aristófanes, ele não vai falar muito sobre política, porque as pessoas não querem mais saber sobre política depois que teve a queda da polis. Ele vai falar sobre temas um pouco mais leves e de forma mais leve e indireta em relação ao Aristófanes. Ele vai prestar mais atenção em temas psicológicos e morais e falar um pouco mais sobre o povo e não necessariamente sobre a política. Ele vai falar sobre a tensão entre casais causados pelos ciúmes, um casal de apaixonados que não podem ficar juntos. Ele vai usar tramas complexas de certa forma,
mas que são bem repetitivas. Ele não vai sair muito daquela zona de conforto. E as histórias dele também vão ser marcadas por uma lição de moral, então ele sempre vai ter uma mensagenzinha moral que ele quer passar para as pessoas. Por causa dessa lição de moral que ele quer passar, porque ele precisa dessa seriedade para que as pessoas levem a sério essa lição de moral dele, ele vai ter uma comédia bem mais controlada do que o Aristófanes, ele vai ser mais calculista. Ele não vai simplesmente escrever tudo que passa na cabeça dele, tudo que ele acha que tem de ruim na vida, ele vai escrever ali e vai tentar fazer uma piada. Não, ele vai ser mais controlado para que as pessoas consigam entender o que ele está tentando realmente passar. Ele quer que as pessoas se divirtam? Sim, mas ele também quer que as pessoas reflitam sobre aquela história. O que acabou de acontecer? Por que isso aconteceu? Ao contrário da comédia antiga que a gente viu com Aristófanes, a comédia nova que a gente está vendo aqui com Menandro, ela vai tentar se aproximar ao máximo da realidade, mas sem perder aqueles efeitos teatrais, sem perder aquela conversa que o personagem tem com o público, sem perder aquelas piadinhas que na verdade seriam o pensamento do personagem que conta para o público, mas nenhuma das outras personagens conseguem ouvir. Então, mesmo eles tendo o objetivo de deixar a peça o mais real possível, eles não abandonam esse tipo de estrutura teatral. E agora as músicas que eram cantadas pelo coro, que era uma parte muito importante da comédia, não vão ter tanta importância assim. Eles não vão fazer mais parte da comédia em si, mas vão fazer parte da transição de atos. Então, enquanto isso está passando de um ato, do ato 1 para o ato 2, a gente vai ter a nossa parte mais musical. Bom, foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar para ajudar o canal a crescer e deixem nos comentários o que mais vocês gostariam de saber sobre esse tipo de literatura grega. Eu me despeço por aqui e até semana que vem. Tchau!